aqui nós vamos falar sobre o que agora? Sobre como criar estratégia para que quando eu coloque uma ordem, ela não vá assim, sem stop loss e sem stop gain. Ok? Vamos lá, vamos dar cancelar aqui. Mais uma vez, na toda operação que você faz, o Profit te dá essa confirmação de operação. Eu tiro, porque isso pode atrasar o meu lado aqui, atrasar para eu tirar uma ordem aqui e me dar prejuízo. Eu já tiro essa confirmação, ok? Então o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, estratégias, tá nenhuma, ok? Vem aqui no maisinho, vem aqui nessa engrenagem, e a gente vai montar uma estratégia. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, criar estratégia, coloco o nome. Como eu trabalho com o índice dólar, eu vou colocar aqui, índice. Dou ok. E nós vamos aqui montar a estratégia, ok? Normalmente eu entro com 3 contratos, ali, né, no início. E aqui o que a gente faz? Eu quero montar aqui, eu tenho a quantidade de porcentagem, a quantidade de pontos, de gain e de loss e stop offset, ok? Então vamos lá, ó. O stop offset, ele é uma garantia que você tem de quando de repente quando tiver com uma variação muito grande ou um spread muito grande no mercado, que você tem como se fosse um segundo stop mesmo. Caso passe esse stop que você predeterminou, ele pega esse segundo. Não pode ser muito perto nem muito longe. Eu cometi um erro muito grande de usar o stop offset do índice para colocar no dólar. E deu um erro na minha operação que a corretora aceitou, mas na verdade é o contrário, né? A corretora não aceitou, mas o Profit aceitou. E eu não conseguia tirar a ordem, foi um rolo todo e eu acabei me ferrando, culpa minha, né? Falta de conhecimento, a gente acaba se estrepando. Então, o que acontece? Quando a gente mexe com o índice, o que a gente tem que entender? O índice, ele trabalha, cada um ponto que eu coloco aqui, seria como se fosse 5 pontos no índice. Então vamos imaginar aqui, eu gosto de trabalhar com loss primeiro aqui, com um stop loss aí de 100 pontos. O que eu tenho que fazer? Colocar 20. 20 fez 5, 100. Então coloco 20, 25, como está aqui, vamos deixar aqui, né? 20, 20 e 20. E aqui eu coloco gain. Né? A mesma coisa, sempre multiplicando por 5 no caso. Eu quero 10 pontos? Não, vamos começar aí pelo menos aí com 50 pontinhos. Né? Vamos começar com 50 pontos aí. Vai lá, o que a gente tem que fazer? Né? Fazer a conta. 10, certo? Então a primeira com 10, a segunda com 20 e a terceira com 30. Caso eu entre com mais ordens, vou colocar outra lá com 50. E aqui ele está 25, 25, 25, 25. É porcentagem. Por exemplo, se eu entrar com 3 contratos, ele vai considerar um contrato para cada, que está igual. Né? E aqui, se eu entrar com 5, com 1, 2, 3, 4, 5, ele entra com um contrato em cada ponto. Desse daqui, ó. Vamos lá, dar um salvar. Vem aqui, salvar. E dar um OK. Então, vem aqui, ó. Esteja esperto em relação a isso, está aqui indicado a sua estratégia, que é o índice. E quando você vier aqui colocar um contrato, vou dar um exemplo aqui, ó. Entrei com, tá vendo? Ele nem vou entrar, vou clicar só para mostrar para você. Com o contrato, aparece o stop loss e a compra de 1. Quando eu coloco 2 contratos, olha lá, já apareceu 2. Quando eu coloco 3, aparece os 3. Quando eu coloco 4, que é o link que eu coloquei lá, aparece 4 pontos de gain e um que eu coloquei, que eu estimei que é o stop. Então eu coloco assim, então eu coloco ali, posso colocar mercado, posso colocar, né, fora do padrão ali, fora de onde o mercado está sendo executado, cancelar sem problema. Eu posso aqui, ó, com o índice 4 contratos, posso comprar mercado e vender a mercado também, que vamos vender a mercado. Vendi a mercado já foi com a minha estratégia, ok? Então isso é bem interessante para você montar a estratégia do jeito que você quer. E quando a estratégia é montada, a gente pode também aqui alterar, né, sem problema nenhum, os pontos de entrada e de saída. Isso, né, vai depender do como o mercado está. Se o mercado está mais justo, você vai se adaptando, ou você cria várias estratégias e tudo mais. Eu acho que deu para entender, né? Isso é do índice, tá? Do dólar, você tem que imaginar que o dólar, para cada um ponto, é meio ponto no dólar, tá? Vou fazer outro vídeo explicando.